Lá vai Boiadeiro, pé direito, bateu! Pegou o Goicoechea. Pegou o Goicoechea. Pegou o Goicoechea. O sexto pênalti brasileiro. O jogador foi numa displicente, andando devagarinho, meia riada. Rapaz, sente muita falta daquela torcida, Boiadeiro? Mas eu tenho muita saudade do Flamengo. E você ganhando um jogo, não precisa ser aquele jogão não, a torcida já lota a casa, pode ter certeza disso. É diferente, né, cara? A torcida do Flamengo é diferente, né, Boiadeiro? A torcida é mesmo, não é porque passei em vários clubes. É claro que as outras torcidas são excelentes, mas a do Flamengo é demais mesmo. Marco Antônio Ribeiro. Não tem tanto brilho assim, mas tem que ter. Por que Boiadeiro? E tem que ter esse Boiadeiro, cara. Pra reconhecer esse cara aí. Vem da onde? Boiadeiro é que marcou mais, né? Mas é por causa porque a gente tem um jeitão, aquele jeito sertanejo. Eu nasci e criei na roça, né? Na fazenda. Minha avó, que foi minha parteira, né? Nasci no curral mesmo. Já nasci ali falar o português, claro, já nasci na bosta de vaca. E ali eu cheguei nos clubes, chegava do meu jeitão mesmo, era de bota, fivela. Aí nego ficava olhando, aquela botona, fivela. Aí começou o apelido de boi, boiadeiro. Mesmo quando eu cheguei no Rio, nem existia música sertaneja, eu ia de bota, perto da praia, tudo aí de bota, fivela, calça jeans e pondo música sertaneja. Mas pelo menos ficou boiadeiro. Ficou boiadeiro. Imagina se fosse boi, filho. Boi que ia dar ruim, filho. Boi não pode não, tem que ser boiadeiro. Boi é muito bom, né? Porque ninguém gosta muito do tal. O chifre não combina em lugar nenhum, né? E grande cantor, essa eu não tô sabendo, não. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele, vai pra você, meu amigo. Ah, moleque, essa nação rubro-negra aí, de todo o Brasil, pô, arrebentou, cara. Meus amigos aí na gente, era só resenha, Carlos Alberto, Valdeir, Gilmar, na época tava no gol, tem muita gente boa aí, Nélio, um abraço pra todos aí, Sávio, aquele fera. Nascida e criada onde? Como é que foi tua infância? Nasci aqui numa fazenda pressa, na região de Paulo de Faria, próximo a Duplo Céu, uma vilinha. E essa foi a minha criação. Fiquei um tempo ali na fazenda do meu irmão Procópio e fui criado nessa região ali, por ali. E quem era teu ídolo de infância? Aquele cara que você olhava, você fazia gol e gritava o nome dele. Quem era esse cara? Você sabe que eu quase não cheguei a passar por isso. Meu negócio era curral, fazenda, tirar leite, andar a cavalo. E aí eu fiquei um tempo aqui que ainda tinha televisão. Depois eu fui para o Mato Grosso, fiquei até meus 8, 9 anos sem televisão. Fiquei mais ou menos uns 5 anos sem televisão. Morava na roça lá também, era casa de pau a pique. Fiquei debaixo de uma lona preta uns 2 anos. Desbravando lá o sertão na época, então eu vim acompanhar a bola depois de maior um pouco, 9 anos, 10 anos, mas na época que eu comecei a gostar mesmo foi o Sócrates, Zico, peguei o Maradona ainda na Copa jogando, que era um fenômeno que a gente lembra de ver jogando, e depois que eu passei a jogar contra, muitos que eu gostava, que eu era fã, eu passei a jogar junto depois. Qual foi seu primeiro sonho realizado como profissional? Aquela primeira graninha que bateu na mão e falou, caramba, agora eu sou jogador de futebol, rapaz. O que eu vou comprar com essa grana? Mas na época, pra mim, eu lembro que eu fiquei feliz demais, que a gente morava na concentração, fazia 5 anos que eu estava debaixo de uma arquibancada, e na época eu não tinha dinheiro para comer nem uma paçoca, falar o português claro, a nossa comida era a janta e o café da manhã e almoço, e treinar.
Vinha para casa 1, 2 vezes por ano, porque a verba era curta. E aí quando eu subi profissional, a gente passava muito vontade das coisas, e aí eu comprei uma moto para mim, uma moto XL na época, ainda comprei financiada. Aí depois eu saía nessa moto todo dia para tomar um suco onde eu tinha vontade e não tomava quando eu era menino. Tomar um suco, umas vitaminas. Aí meus amigos que não tinham condição, sempre eu levava um lanche, levava uma fruta, sempre fazendo isso. Aí depois que deu uma melhoradinha, um diretor me ajudou, eu comprei um carro e foi o meu grande sonho, que era ter um carro. Aí começou e eu fui guardando depois. O que dava para mim, os contratos que eu ia acertando, eu ia e comprava, investia num apartamentozinho. Eu nunca contava aquilo como dinheiro para me comprar outra coisa. Mas era investindo numa terrinha, dava para comprar 3 alqueires, eu comprava, dava para comprar 5, eu comprava, dava para comprar uma casa, eu comprava, e fui fazendo isso. E teve um moleque no Cruzeiro, um molecote, que estava subindo na base. E depois apelidaram ele de Fenômeno. Ele falou que tinha um camarada do profissional que ajudou muito ele no início da carreira, com muitos conselhos e um lanchinho maneiro. Diz que pegava um lanchinho com iogurte e tudo e dava moral pra molecada. Sabe quem é esse cara, não? Vixe, demais, né? É o grande Ronaldo, nossa senhora. Porque era assim, lá no profissional sempre, cada umas 2 vezes por mês, pega a categoria de base, né, para poder treinar contra o profissional, para sentir os meninos. E eu sempre gostei muito de dar força para os meninos, que é o meu maior prazer no futebol. Assim, antes de subir profissional, era quando a gente treinava contra o profissional. Então isso aí é o que mais você fala, agora é minha chance, né, de mostrar alguma coisa. Ou então quando você tinha uma preliminar antes do profissional, que você sabia que todo mundo estava vendo, é claro que você sempre mostrava, mas ali você sabia que o pessoal estava olhando mais concentrado naquilo. E aí treinando contra a gente, ele terminou o treino, ele falou: boiadeiro, você que tem moral aqui, você que é gente boa, depois você pode arrumar um lanche pra gente lá. Ele e o Amorim era o Donizete Amorim, lateral direito. Aí eu falei: não, passa lá pra concentração, que era a concentração na toca, né, tinha toca 1, não tinha toca 2 ainda. Aí ele falava: mas passar pra lá, às vezes o supervisor acha ruim. Eu falei: não, pode ir lá que eu ajeito, eu converso com o pessoal lá. Aí eu lanchava lá, ia lá fora, batia um papo com eles, levava lá, era Danone, Yakult, bolo de fubá, fruta, tudo quanto é coisa, eu levava para eles. Isso para mim era uma honra, acho que nem para eles era, porque para mim era uma honra porque eu passei por isso também. Então, quando você passa por isso, você lembra o tanto que era prazeroso, as pessoas ser humilde, preocupar com você, e eu sou assim, mas não pelos outros, é o jeito da gente. Porque o que a gente não quer de mal a gente não quer para os outros, né? Então você quer fazer sempre o bem. E sempre ajudei os meninos na categoria de base, compro... Uma dúvida que eu sempre tive. Qual era a dica que esse monstro, Ronaldo, pedia para você? E qual eram os conselhos que dava para esse moleque naquela época? Que ele falou que você vinha conversava muito com ele. Isso aí, depois de uns 3, 4 meses, não acertaram o contrato. Nem o centroavante titular, acho que era o Charles na época, o Charles Baiano, meu amigo. Charles Baiano. E depois tinha mais 2, 3 centroavantes, um estava machucado, um não acertava, vamos dar uma chance pro garoto Ronaldo. E aí o primeiro jogo foi contra o Corinthians. E sempre eu conversava com ele, mesmo nos treinos, eu falava: é assim mesmo, vai para dentro, lá para frente, não faz firula aqui atrás, que às vezes o nego treina contra o profissional, quer dar uma canetinha ali onde não precisa, aí o nego chega... Eu falava: agride mesmo, e sempre dava apoio, sempre conversava com ele, e dava os meus conselhos que eu sempre tive. Mas graças a Deus ele teve um crescimento rápido demais, um cara muito bom, inteligentíssimo, porque você vê de onde que vem as pessoas, né? A maioria das nossas classes de futebol vem de classe baixa mesmo, e isso é coisa de Deus que eu falo. O cara ter uma cabeça para suportar tudo isso e conseguir chegar onde ele chegou, então tá de parabéns. Mas tem uns que não tem cabeça também, que Deus dá as chances e as pessoas também jogam fora. Então você tem que aproveitar o que eu sempre falava: quando você ganhar, se der para você gastar 10, 20% e guardar 80%, que lá na frente vai ser melhor do que você gastar 80%, porque você não sabe até onde vai. Tem uns que são exceções, igual o Ronaldo, igual o Neymar, mas não são todos que têm esse mesmo crescimento, né? Essa mesma
contrato rápido, contrato garantido para vários anos, então você tem que ir aos poucos. Me bateu até uma dúvida aqui, cara. Você falou que foi criado no meio dos bois, da roça, e tu jogava bola onde? De onde que veio essa habilidade, cara? Foi driblando boi? Rapaz, eu acredito que sim, porque lá a gente mexia mais com boi, no curral você tinha que estar, na hora que a gente vacinava na mão, soltava os bois no curral, você tanto tinha que livrar da cabeça, do pé e jogar num canto e mandar o corpo e paletar no trem, sabe? Mas eu vim com esse dom de jogar futebol. Nunca participei de uma escolinha. Morei no Mato Grosso, ficava muitos anos sem jogar bola. Às vezes ia na cidade de vez em quando. E eu fiquei com esse dom grudado em mim. Até eu vim para uma cidade que eu vim para Paulo de Faria, comecei a jogar no meio da turma e comecei a sobressair. Aí foi onde eu comecei meu futebol, que eu fui pro Botafogo. Copa América, 1993. Boiadeiro no auge da carreira, arrebentando, comendo a bola. É convocado para disputar a Copa América em 93. O Brasil até vinha bem, jogando boas partidas, você inclusive fazendo boas partidas. Rapaz, aquele jogo foi 1-1 no tempo normal e foi para os pênaltis. Quer contar para a galera aí como é que foi? Como é que foi aqueles pênaltis lá, irmão? Dói, né? Mas tem que contar. Foi assim, eu acho que na seleção, até pelo pouco tempo que eu nunca tinha sido convocado pela seleção, pelo pouco tempo que eu joguei pela seleção, eu acho que eu fiz bons jogos. Foi sim. Não criticando os outros que estavam lá, tinha jogadores que eu via que estavam indo uns 6 meses na seleção, outros 3 meses, outros indo direto, mas a gente tem autocrítica, eu acho que eu mostrei até coisas melhores pelos que estavam lá. E no dia que fomos para os pênaltis, estava treinando um dia antes, em Guayaquil, né? O Zagallo e o Barreira falou assim: ó, gente, vamos treinar sério que amanhã pode ter pênalti. Ah, beleza. Aí chegou, o jogo foi bom, eu acho que foi até bom o jogo no decorrer do jogo. A gente poderia até ter vencido aquele jogo. Infelizmente tomamos um gol de cabeça e fomos suspensos. E aí bateram, aí depois ficou pro alternado, mas antes eles já perguntaram quem que para bater o pênalti. Mas teve uns jogadores que na hora saiu fora. Não vai ficar citando nome porque não. Sim. Não adianta falar. E aí foi perguntando para um, para outro, eu via que não ia, e de longe eu já falei: ó, eu tô aí, eu bato. Porque é duro você fugir, né? Deus me livre, eu não dou conta de fugir do pau. Você vai fugir do pau, depois, como é que você vai dormir? Aí você não dorme mesmo, é melhor você vai, tenta fazer um tempo. E eu fui, e na hora eu não sabia se eu batia forte ou colocado, que sempre eu dava colocado, firme. Na hora que eu vi, cheguei lá, boicotei, abria a asa, ia lá e voltava, ia numa trave e na outra. Só uma pausinha aqui. Goicoechea era o maior pegador de pênalti da época, só para constar, então, Goicoechea era um monstro. E na nossa época, entre aspas, depois que eu fui saber disso, porque a gente não tinha tanto meio de comunicação hoje, não dava pra gente tá vendo, igual vendo os jogos, que era poucos jogos que era transmitido, né? Então hoje você sabe muito mais coisa. E aí na hora que eu parti, eu vi ele caindo para a direita. Já foi tipo pendendo, e na hora que eu vi que ele voltou, sabe quando igual você brinca de esconde-esconde, que você põe o rosto, não dá tempo de voltar mais, a pessoa fala: te peguei. Aí na hora que eu tentei, falei: não dá mais. Aí se eu parasse, eu ia chutar do lado, assim, devagarzinho. Aí na hora que eu fui, não deu mais para virar o pé. E tive a infelicidade de perder o pênalti contra a Argentina, e a gente ia para a final naquele jogo. Boiadeiro, tem muita politicagem nesse meio? Você estava jogando um futebol, a nata do futebol ali, cara. Em 93 você estava arrebentando. E você não foi convocado para 94. Você acha que teve a ver com ter perdido aquele pênalti ali, cara? A tua não convocação? Eu acho que já tinha... Eles já tinham o time certo que ia para fora, independente da gente ganhar ali, só se mudasse muito, sabe? Porque sempre tem o grupo já que vai. Porque eu lembro que vieram os jogadores que estavam para a Europa, né? Jogaram o torneio, e depois que uns ficaram para a Copa América, eles foram de férias. Mas eu acho que independente de eu ter feito o pênalti ou não, eu não iria, não. O jogador foi numa displicente, andando devagarinho, meia arriada. Você ficou chateado com isso, Boiadeiro? Ficou chateado? Porque na época o Galvão, ele foi bem enfático. Ele falou: pô, o cara foi assim, desleixado. Você ficou chateado com essa crítica do Galvão?
Isso aí é muito, eu acho que na época eu apelei, falei muita coisa para ele, porque eu acho que ali eu sou um pai de família, você tem filho, você tem um monte de gente te vendo, e quem vai querer o mal? Você vai querer o mal para você? Quando o Flamengo, você soube que o Flamengo estava interessado em você. Ainda mais que na época aí tava o Paulo Angione, né? Paulo Angione, um cara espetacular, demais. Para mim é um fenômeno. E eu falei, Flamengo. E eu sempre tive muita dificuldade, mesmo quando eu morei no Rio, que eu fui criado na roça, cidade grande igual São Paulo, Rio, Belo Horizonte ainda eu adaptei um pouquinho a mais, que é mais no estilo sertanejo. Aí eu falei, eu tô agora, não vou conseguir voltar mais para a cidade grande. Mas na hora que falou que era o Flamengo, aí eu falei, meu Deus do céu, tem que vestir a camisa do Flamengo, porque aí eu completo, né? Aí eu completo a minha história. E foi bom demais, mas se eu tivesse ficado mais tempo no Flamengo, eu teria... É que eu fiquei só um campeonato e depois eu saí, por causa desse problema meu de adaptação em minha cidade, mas não foi porque o Flamengo quis que eu saísse, não. E eu venceu e eu poderia ter acertado com o Flamengo, mas aí eu saí por causa desse problema meu mesmo, que me atacava muito meu psicológico. Eu fiquei no Flamengo com 110 mil pessoas, as duas torcidas gritando naquele ano, que foi, infelizmente, é uma lembrança ruim, porque foi a morte do Senna, mas, poxa vida. 94. Flamengo, sempre Flamengo. E vou te falar uma coisa, como que você chegou lá, rapaz? Primeiro dia na Gávea, aquela esfera toda lá, como é que você reagiu? Como é que você foi recebido pelo Flamengo? Não, foi de braços abertos, nossa senhora, foi bom demais, uma turma excelente. Criamos uma irmandade lá, tem o Júnior também, que eu falei treinador, foi meu treinador, nossa senhora, um excelente cara, gente boa demais, dava confiança. Então com essa turma toda lá, e depois o Sávio, tinha uma meninada nova, Paulo Nunes, tudo subindo, assim, tava no começo, né, do sucesso deles. Você criou alguma inimizade no futebol? Alguém que você até hoje não fala, não gosta? Alguém de futebol que você não tem amizade, você não gosta dessa pessoa por causa do futebol? Tem alguém, não? Um que me atrapalhou demais, igual eu falei, foi o Aragão, no futebol. Isso aí na época, no momento, eu fiquei irritado, falei muito dele, mas passa, você não tem aquela mágoa. Mágoa nunca a gente deve ter no coração, é passar. Se você tiver alguma coisa, você vai, fala e resolve. E outra foi com o Hélio dos Anjos, que chegou, às vezes tem uns treinadores que chega, ninguém tem obrigação de chegar lá e você é um jogador lá e eu vou treinador, eu sei que eu já não vou te querer, eu já falo, eu não gosto daquele jogador, eu tenho outro para a posição dele, então antes de contratar. Aí depois contrata, faz aquele contrato, tá garantido, vai e prejudica um jogador que está lá. Isso é que eu achei ruim na época com o Hélio dos Anjos. E o Galvão? Galvão também você já tem nada contra também, Galvão Bueno. Eu sempre falo, o Galvão, uma crítica não vai adiantar você criticar, porque não vai mudar, né? Porque burro velho não pega toada mais, nenhum. Então eu acho que ele é muito assim. Tem o comentarista que é pago para aquilo, ele é narrador, né? Narrador Galvão Bueno, comentarista Casão. Aí ele é narrador e ele pergunta e ele mesmo dá a resposta, ele mesmo quer falar. Às vezes o cara quer comentar, tem um jogador que está fazendo uma linda jogada lá na frente, ele está falando da jogada lá atrás, não dá para entender por que isso. Então acho que ele tinha que narrar o jogo, que ele sabe narrar muito bem, e largar de intrometer onde não é a área dele. Isso aí não é pensando lá para trás, não. Passou para trás, eu já falei que eu achei que ele foi muito injusto na maneira de falar, a colocação dele, que eu sabia que eu estava tentando fazer o melhor, e má vontade nunca faltou em mim. Então é isso que eu acho. O Flamengo agora, boiadeiro, tomou a decisão, Flamengo, dele mesmo transmitir os jogos pelo canal dele, pelo YouTube, tirar da Globo. Você acha que o Flamengo está certo de fazer isso? E o Flamengo não precisa disso. Quem precisa são eles, que vai dar ibope para eles. Se eles televisionarem o jogo do Flamengo. E então quem vão perder são eles, porque o Flamengo tem jogadores, todos os jogadores do Flamengo servem qualquer um na seleção no momento. Qualquer um encaixa na nossa seleção. Então quem vão perder são eles. Eu acho que é bom pro Flamengo. Perfeito. E quem é grande tem que pensar grande mesmo. Eu acho que tem que pensar grande. O Flamengo é grande.
É muito grande. Então eles que têm que encaixar. Tudo é a televisão que manda, que é no horário deles, na hora deles. Esse Flamengo atual, Boiadeiro, esse Flamengo agora, você acha que é um dos maiores Flamengos da história, um dos maiores times da história do futebol brasileiro? Eu só não acho que ele é maior do que do time que eu gostava demais, que era Flamengo, do Zico, igual aquele lá, Leandro, igual aquele não. Mas depois é um dos maiores, com esses jogadores que estão aí. A gente vê, é claro que os outros sempre estão assim, a gente vê a união desse grupo aí, parece que joga por música. Então, e não tem moleza, não tem nego que fica andando de saltinho, é tudo do mesmo batido, é todo um cobrando do outro, a gente vê, parece que e corre até o final do jogo, e brigando, e querendo mesmo, tá? Só tem que parabenizar o Bruno Henrique, com aquela força pro lado do gol, fazendo gol, jogando o que tá jogando, todos aí, o meio campo, a Arrascaeta, o Ribeiro lá, que joga demais também. O Diego que também tá ali, você vê que entra com a mesma pegada. Então o time do Flamengo tá muito bem arrumado. Olá, galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.